Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar, né, como a gente faz na grandíssima da maioria das vezes aqui, sobre cinema, tá? Vamos falar um pouco mais das estreias, né, que estão rolando aqui na cidade do Rio de Janeiro e em circuito nacional. E hoje eu quero trazer uma cinebiografia muito interessante chamada A Era de Ouro, tá? Essa cinebiografia é um prato cheio para quem gosta de música, né? Ela vai falar sobre um produtor musical, um dono de gravadora chamado Neil Bogart, tá? Que viveu só 39 anos, tá? E ele criou uma espécie de gravadora, uma gravadora independente, né? Chamada Casablanca Records, tá? Que alavancou a carreira de pessoas como Donna Summer, o Kiss e Village People, né? E outras, vamos dizer assim, pérolas, né? Pessoas bem famosas assim do mundo musical da época, ali no caso, né? E aí é muito interessante você ver que é uma cinebiografia muito legal, né? Por quê? Porque ela é muito, ela já começa com uma quebra de quarta parede, tá? Você tem o ator, né, que faz o Neil Bogart conversando com o espectador que está assistindo o filme o tempo todo ali no início, né, que vai conversar sobre o que está acontecendo naquele filme, sobre, perdão, a carreira, né, dele, né, no caso, né, e sobre o que vai acontecer no filme, que ele inclusive diz que algumas coisas que aparecem no filme são verdade, outras são mentira, né, e é aquela coisa, de uma forma bem subjetiva, né, a verdade é aquilo que a gente quer dizer, entendeu? E tem aquelas coisas também que você varre para debaixo do tapete, né? E às vezes a gente pode fantasiar um pouco, né, a realidade e colocar algumas coisas mais emocionantes aqui ou ali, né? Então o filme ele começa com essa vibe bem sincera de quebra de quarta parede, né? E aí a gente vai vendo a biografia, né, a vida desse produtor musical, né, desde a infância, né, no Brooklyn, né, no caso, né, onde ele tinha que praticamente para poder sair daqueles 4 quarteirões, como ele falava ali, que as pessoas viviam praticamente fechadas naqueles 4 quarteirões ali, ficariam a vida inteira ali, né? Ele dizia que para você sair dali você tinha que apostar e apostar alto. Ele sempre foi um sujeito muito apostador, ele era um filho de um carteiro que é interpretado inclusive pelo Jason Isaacs, né? Que é um ator aí que a gente conhece de Jornada nas Estrelas Discovery, por exemplo, né? A primeira temporada, né? E é interessante a gente perceber que esse carteiro ele apanhava, né? Ele é um, vamos dizer assim, considerado meio que fracassado na vida, mas ele ensinou essa coisa para o filho, né? De sempre apostar alto, né? Esse menino que tinha uma origem judia, que vivia praticamente num bairro pobre, né? Ali de Nova York, né? No caso, tá? E é interessante você perceber como ele vai, né, sendo bem aquele self-made man, né, americano, né, que vai criando todos os meios e dispositivos para avançar na vida. Ele foi bem um menino prodígio mesmo, começou a enriquecer bastante, começou a ter contato com grandes gravadoras, coisa e tal, tá? Mas o problema é que quanto mais ele apostava, né, mais ele incomodava, né, gente graúda. Ele era meio que uma raia miúda ali, nadando em águas onde tinha muita gente graúda nadando junto, e ele começou a incomodar essas pessoas. E ele foi obrigado a peitar essas pessoas, né, de peito aberto mesmo, né, quando você precisava da ajuda de uma grande gravadora para você se projetar. E ele tinha inclusive uma ligação com a Warner, né, no caso, e ele acabou rompendo essa ligação, né? E aí a gente vai vendo como ele vai criando vários malabarismos, né, para poder alavancar sua carreira adiante, para poder alavancar sua gravadora adiante, como ele também meteu muitas vezes os pés pelas mãos, né? Ele também fez muita coisa que não deu certo, né? Ele praticamente ficou na falência com essa gravadora Casablanca Records, né? E depois ele vai conseguir dar a volta por cima, sempre usando muito a imaginação, sempre usando aquela postura altamente desafiadora de apostar na base do tudo ou nada mesmo, de você mergulhar de cabeça sem medir as consequências, né?
onde ou você vai ter êxito total ou você vai fracassar de forma retumbante, né? Então o filme é muito bacana nesse sentido, né? Porque é uma história real, tá? É uma história muito cativante. Essa coisa de você ter essa ligação do protagonista do filme com o público, essa ligação íntima do protagonista do filme com o público, onde ele conversa com o público, faz você ter uma relação de cumplicidade muito grande, né, entre o personagem e o público, né, que ajuda bastante o filme, tá? E a gente vai vendo, né, que ele é uma pessoa que também, apesar de ser um protagonista, né, apesar de ser, vamos dizer assim, o herói do filme, entre aspas, né, ele também é uma pessoa, é um ser humano também, com as suas virtudes e principalmente seus defeitos, né? Então, quer dizer, não se esconde muita coisa aí, né? Mas, acima de tudo, ele era uma pessoa muito legal, uma pessoa, vamos dizer assim, de mente muito aberta, uma pessoa muito, como podemos dizer, muito expansiva, né? No caso, uma pessoa que tinha uma personalidade magnética muito forte, né? Mas ele também, né, deu suas vaciladas aí, o filme mostra isso, né, de uma forma bem interessante, né. Então é muito bacana, gente, vale muito a pena você ver esse tipo de filme, né, você tem, ele também vai ter, obviamente, né, como você está trabalhando o mundo da música, né, obviamente você vai ter vários números musicais no filme, né, não vai ser exatamente, sei lá, um musical, mas a gente vai ver muitas músicas, né, ao longo do filme, né? E a coisa é muito bacana, tá? Você vai ver, por exemplo, o Kiss cantando, né? Obviamente, os atores, né, que fizeram o Kiss ali, né? Você vai ver a Donna Summer, né, sendo criada, sendo inventada, né, sendo produzida, né, no caso, né, pelo nosso Neil Bogart, né, no caso, né? E é muito interessante você ver como outras, vamos dizer assim, outras joias da música que ele acabou encontrando, né, como ele se relacionou com essas personalidades, com esses músicos, né, com esses artistas, né, e como ele também lançou essas músicas, né, de vários grupos ali, né, mais famosos nos Estados Unidos, menos famosos aqui às vezes, entendeu? Mas é um filme muito bacana, vale muito a pena assistir, tá? Você tem músicas ali muito legais, tá? E essa é a minha dica de hoje e eu garanto que vocês não vão ficar decepcionados com esse filme. É um filme que vale muito a pena dar uma conferida, tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá, gente? E futuramente a gente conversa sobre mais filmes com vocês aí, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.